Bem-vinda ao Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Ciclos, o único podcast que te acompanha em todas as fases da vida, trazendo informações com bases científicas e reflexões para transformar os seus hábitos com uma especialista em formação na saúde da mulher. Minhas heroínas, estamos iniciando mais um episódio do Ciclos, o seu podcast da saúde e performance feminina. O programa de hoje integra uma série especial sobre o ciclo menstrual e a sua influência na performance de nós, mulheres. Ao longo de todo o mês de agosto, vamos compreender melhor o que acontece com o nosso corpo em cada uma dessas 4 fases. Na conversa de hoje, falaremos sobre a terceira fase do ciclo menstrual, ou seja, a fase lútea. A fase lútea é a etapa do ciclo menstrual que ocorre após a ovulação e dura, em média, de 12 a 14 dias. Nesse período, o corpo lúteo se forma no ovário e passa a produzir principalmente progesterona, preparando o útero para uma possível gestação. Caso não ocorra fecundação, os níveis hormonais caem, dando início à menstruação. Para entender melhor do que se trata essa fase, se prepare, porque o ciclo de número 34 começa agora. A fase lútea é a etapa do ciclo menstrual que ocorre logo após a ovulação e se estende até o início da menstruação. Ela tem início quando o folículo rompido se transforma em corpo lúteo, uma estrutura temporária responsável pela produção do hormônio progesterona. É essa progesterona que domina essa fase, preparando o útero para uma possível gravidez, ao mesmo tempo em que influencia profundamente a temperatura corporal, o humor, a qualidade do sono e até o desempenho físico. A duração média da fase lútea é de 12 a 14 dias, sendo uma das fases mais constantes em termos de tempo dentro do ciclo. Ainda que pouco debatida em ambientes esportivos e acadêmicos, essa fase tem um impacto significativo sobre a saúde da mulher e seu rendimento em diferentes atividades, tanto físicas quanto cognitivas. Segundo um estudo publicado no Journal of Endocrinology and Metabolism, de Raimov, Kochman e colaboradores em 2021, as flutuações hormonais da fase lútea afetam inclusive os padrões de ventilação pulmonar e percepção de esforço durante os treinos aeróbicos. Nesse período, é comum que a mulher sinta o corpo mais inchado, experimente alterações de humor, maior sensibilidade nas mamas, cansaço acentuado e, em muitos casos, uma queda no desempenho esportivo. Esses sinais são, na verdade, respostas fisiológicas diretas à elevação da progesterona e à queda relativa do estrogênio. A progesterona tem um efeito termogênico, o que significa que ela aumenta levemente a temperatura corporal basal. Esse fenômeno pode afetar a tolerância ao calor durante os treinos. Um estudo publicado por Tennant e colaboradores em 2020, na revista Medicine and Science in Sports and Exercise, investigou como a temperatura central elevada na fase lútea impacta a fadiga e encontrou que mulheres nessa fase apresentam maior exaustão precoce em exercícios de resistência. Em outras palavras, a fisiologia feminina está sinalizando uma necessidade de ajuste, talvez treinos regenerativos, moderados ou com maior atenção à recuperação possam ser mais benéficos e estratégicos neste momento. Além do impacto fisiológico, a fase lútea exerce forte influência sobre o sistema nervoso central. É nessa fase que muitas mulheres experimentam maior sensibilidade emocional, alterações no sono e até episódios de ansiedade. Estudos de revisão, como o de Sundstrom, em 2014, publicado na Nature Reviews Endocrinology, mostram que o sistema serotoninérgico, importante na regulação do humor e da motivação, sofre alterações consideráveis durante a fase lútea. Para mulheres que treinam, isso pode significar dias com menor foco, maior necessidade de pausas e ajustes nas expectativas com relação ao próprio desempenho. A autorregulação torna-se um recurso valioso nesse contexto, assim como a prática da autocompaixão. Reconhecer que essa oscilação não é sinal de fraqueza, mas sim de um funcionamento hormonal complexo e natural, é uma forma de respeitar a própria fisiologia.
A nutrição também desempenha um papel estratégico na fase lútea. A progesterona pode aumentar o apetite, especialmente por carboidratos e doces, o que leva muitas mulheres a sentirem maior necessidade de comer ou a se sentirem mais descontroladas. Segundo um estudo de Gorczyca e colaboradores em 2016, publicado no Appetite Journal, a ingestão calórica espontânea é significativamente maior na fase lútea do que na folicular. Isso não é preguiça ou falta de força de vontade, mas uma resposta biológica ao ambiente hormonal. Entender isso ajuda não só a reduzir a culpa alimentar, mas também a planejar melhor a rotina de treinos e alimentação, oferecendo nutrientes de forma estratégica para amenizar os sintomas, como o magnésio, o triptofano, as vitaminas do complexo B e o ômega 3. Outro ponto de destaque na fase lútea é o maior risco de inflamações e de lesões musculares, especialmente em mulheres que mantêm treinos intensos sem respeitar os sinais do corpo. A progesterona, quando elevada, também influencia na laxidão ligamentar e o equilíbrio, aumentando a vulnerabilidade a entorses ou sobrecargas. Um artigo de Hesberg e colaboradores em 2023, publicado no Frontiers in Physiology, aponta que mulheres em fase lútea apresentam maior instabilidade articular durante exercícios pliométricos, o que reforça a importância de um olhar atento do treinador ou da treinadora para ciclos de deload, modulação de volumes ou até foco em técnicas de execução com menor carga. A ideia não é parar de treinar, mas ajustar a intensidade, a proposta e as estratégias para garantir segurança e sustentabilidade a longo prazo. Por fim, vale lembrar que a fase lútea é também um convite ao autocuidado e à escuta corporal. Não se trata de diminuir as expectativas ou colocar a mulher em um lugar de limitação, mas de compreender que há uma inteligência hormonal que rege o corpo em ciclos. Quando o treino é planejado respeitando essa fisiologia, os resultados são não apenas mais eficientes, mas também mais duradouros e prazerosos. A mulher que conhece a fase lútea e o que ela representa tem mais ferramentas para tomar decisões alinhadas ao seu momento interno, sem culpa, sem cobrança excessiva e com muito mais autonomia. Chegou a hora do nosso intervalo. Voltamos dentro de alguns minutos com o segundo e último bloco do nosso programa. Fique aqui comigo até o final. Você está ouvindo Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Um novo episódio toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Spotify. Quer transformar seu corpo e sua saúde sem sair de casa? Chegou o plano de treinamento online para mulheres com treinos exclusivos prescritos pelo personal trainer Vitor Alves. Acesso 24 horas pelo aplicativo MFit Personal. Oferta especial e por tempo limitado para as ouvintes do podcast Ciclos. Apenas 70 centavos por dia para investir no seu bem-estar. Dá para acreditar? Garanta sua vaga agora acessando o link na descrição do episódio. Está encontrando dificuldades para organizar ou finalizar o seu TCC? Entre em contato comigo e receba orientação de um especialista com mais de 10 anos de experiência no ensino superior. Acesse @lua.training no Instagram, preencha o forms da minha biografia e garanta a sua aprovação comigo. Minha coleção de livros digitais, intitulada Ciclos, aborda saúde e performance feminina em cada fase da vida da mulher, com foco no corpo, nas emoções e nas particularidades que apenas nós mulheres conseguimos compreender. Confira as próximas novidades sobre essas obras em produção através do Instagram @lua.training. O esporte transforma vidas. Pratique-o! Quer mais dicas sobre a saúde e performance feminina?
Siga agora @lua.treine no Instagram e tenha acesso a conteúdos que vão transformar a sua rotina, além de interação em tempo real comigo. Já se tornou a minha assinante no Instagram? Você recebe conteúdos exclusivos sobre a saúde e performance feminina com a especialista em formação na saúde da mulher. Não fique de fora! Quer turbinar seus treinos com a playlist de rock que vai te manter no ritmo? Acesse agora o link na bio do @lua.treine e descubra a trilha sonora perfeita para não perder o foco na academia. Voltamos a apresentar Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Voltamos com o Ciclos de número 34, o terceiro do mês de agosto, dedicado totalmente para conhecermos a influência do ciclo menstrual na performance das mulheres em cada uma de suas 4 fases. Agora que voltamos do nosso intervalo, deixa eu te contar uma novidade que está prestes a acontecer e que vai marcar uma nova fase aqui no Ciclos. Vem aí o meu primeiro livro da coleção digital Ciclos, Saúde e Performance Feminina. E ele já chega com um título que diz tudo: Ganhe força, perca peso. O guia prático da musculação consciente para mulheres com obesidade. Essa obra inaugura uma coleção totalmente completa, pensada para atender às diferentes fases, dores e necessidades da vida feminina. Uma coleção construída com muito estudo, muito cuidado e com a missão clara: usar a musculação como ferramenta não medicamentosa para transformar a saúde física, emocional e social das mulheres. Seja você uma mulher que convive com doenças crônicas, que está em busca de equilíbrio hormonal, que vive os desafios da saúde reprodutiva, que deseja compreender melhor os próprios ciclos ou que precisa de acolhimento na formação, na cultura ou na inclusão. Com certeza haverá um livro totalmente direcionado para resolver alguma ou várias dessas dores. E eu estou trabalhando duro com muito carinho para disponibilizar a primeira dessas obras o quanto antes. Já adianto, assim que o livro for lançado, ele terá um preço super especial, mas atenção, esse valor ficará disponível por um tempo muito limitado. Depois, o livro segue com seu preço normal. Então, se você acompanha os ciclos, se identifica com essa proposta da saúde feminina baseada em ciência, consciência, movimento e responsabilidade, fica por aqui porque esse lançamento é só o começo. Em breve divulgarei a data exata do lançamento aqui no podcast e no meu perfil no Instagram. Durante a fase lútea, muitas mulheres relatam queda de rendimento em atividades de endurance e força aeróbica. Uma meta-análise de mulheres ativas constatou que o desempenho em ciclismo de 8 km foi significativamente menor durante a fase lútea média, com menor potência média e tempo final mais lento em comparação à fase menstrual média, além de maior fadiga percebida ao longo do percurso, mesmo que a percepção de esforço não tenha variado. Esse estudo ilustra que o metabolismo e a paciência aos estímulos físicos podem ser reduzidos durante essa fase, mesmo sem sensação explícita de esforço adicional. Outros trabalhos investigaram atletas de resistência em condições ambientais desafiadoras. Um estudo clássico demonstrou que em clima quente e úmido, o desempenho submáximo e a ventilação pulmonar elevam-se na fase lútea, assim como a frequência cardíaca e a temperatura corpórea, o que aumenta a percepção de esforço. Isso sugere que mulheres treinando em ambientes quentes devem cuidar redobrado da hidratação, recuperação e modulação de carga durante a fase lútea. Em estudo com atletas de crossfit treinadas e mulheres não contraceptivas, avaliou-se a força de dinâmica máxima, salto vertical e resistência muscular. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre fase folicular, a lútea, nos parâmetros de potência, força máxima e endurance muscular. Esses resultados apontam que,
Para exercícios de força explosiva ou volume moderado, a fase lútea pode não comprometer diretamente a performance, embora a sensação interna e a recuperação possam variar. Finalmente, uma revisão longitudinal com atletas de elite britânicas mostrou que mais de 75% das participantes relataram impacto negativo em algum estágio do ciclo menstrual, especialmente na fase lútea tardia, apontando sintomas como fadiga aumentada e menor motivação. Apesar da percepção de queda, evidências objetivas em performance tendem a ser inconsistentes, o que reforça a necessidade de respeitar a variabilidade individual e considerar ajustes como treinos moderados, foco em recuperação e apoio emocional nessa fase, por se tratar de uma resposta fisiológica natural ao hormônio progesterona. Com isso, estamos chegando ao final do ciclo de número 34. Se esse programa trouxe insights importantes para você, compartilhe com quem merece ter acesso a esse conhecimento. Todas as referências e estudos mencionados neste programa você encontrará na descrição do episódio, aqui mesmo no Spotify ou no YouTube, caso queira se aprofundar em algum dos assuntos citados. Todos os episódios são lançados nas duas plataformas, sempre no mesmo dia e horário da semana. Continue comigo nessa jornada para que possamos tornar o esporte uma ferramenta ainda mais acessível em todos os aspectos. Eu sou Maria Lua e estarei te esperando na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no Spotify ou no YouTube, no canal Lua Treine. Até lá, continue se movimentando. Até a semana que vem. Gostou do programa? Ficou com alguma dúvida ou quer deixar uma sugestão? Deixe seu comentário aqui no Spotify ou me envie uma mensagem direta no @lua.treine no Instagram. Sua opinião é muito importante para que possamos continuar conectadas. Esse foi mais um episódio do Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Continue acompanhando o programa toda quarta-feira às 19 horas no Spotify e me siga no Instagram, @lua.treine, para conteúdos sobre a saúde da mulher. Ciclos é uma criação de Maria Lua Ribeiro Araújo, professora, jornalista e cientista esportiva, graduanda em Educação Física e pós-graduanda da especialização em Saúde da Mulher, Emagrecimento, Fisiologia Hormonal e Treinamento.